Olá! A resenha de hoje talvez seja a mais importante e interessante para quem trabalha em laboratório. Ela nasceu de uma pesquisa que nós fizemos para responder a seguinte pergunta: por quanto tempo uma amostra fica viável para análise confiável do hemograma? Essa é uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta em laboratório. E o curioso é que as respostas variam bastante. Alguns defendem que esse prazo de viabilidade seria de 1, 2, 3 até 4 horas, enquanto outros defendem que uma amostra poderia continuar viável por 24, 48 horas até 72 horas. Já era tempo da gente responder essa questão. E numa publicação em conjunto da Academia de Ciência e Tecnologia com o Laboratório UltraX, aqui de São José do Rio Preto, nós conseguimos responder essa pergunta. Essa pesquisa foi publicada, talvez, na revista mais importante da hematologia laboratorial, o International Journal of Laboratory Hematology, no ano de 2020, e que procurou responder a essa questão analisando conjuntamente dados de automação, flags e análise morfológica. Vamos conferir. Primeiramente, os dados de automação. O aparelho que foi utilizado foi o DXH800, da Beckman Coulter, que fornece uma análise específica de dados de populações celulares, o chamado CPD, Cell Population Data. O que nós podemos ver, dentre vários dados que foram analisados, são as medidas de volume e de complexidade interna. Observem que para neutrófilos, linfócitos e monócitos, já é possível detectar alteração no seu volume a partir de 4 horas da coleta. A mesma coisa se observa com os dados de complexidade interna. E analisando cada segmento celular, é possível ver, por exemplo, que neutrófilos, aqui na linha azul, conforme o tempo vai passando, pela automação, é possível detectar que eles vão aumentando de volume e se tornando cada vez mais hipogranulares com o passar do tempo. Monócitos, da mesma forma, vão se tornando células maiores com o passar do tempo. Já os linfócitos tendem a uma maior estabilidade pela automação. Outro dado muito interessante foi com relação ao aparecimento de flags. Observam que com apenas 4 horas de coleta, já é possível observar flags que anteriormente não existiam. E que com o passar do tempo, cada vez mais flags vão aparecendo e com mais intensidade. Notem que os flags que aparecem normalmente com maior precocidade são os flags de desvio à esquerda e também o flag de blastos de linhagem neutrofílica. Isso pode ter a ver com a deformação que os neutrófilos maduros vão sofrendo com o sangue estocado e cuja conformação vai tomando o aspecto de formas imaturas de neutrófilos. Assim, pelo menos, o aparelho tende a reconhecê-los, o que é algo preocupante. Então, vejam que com 10 horas, praticamente 1/4 das amostras já revelam o flag de desvio à esquerda, sendo que, na verdade, isso não existia no momento basal, no momento da coleta. Além disso, flags que podem gerar grande confusão no laboratório, como a presença de blastos de linhagem neutrofílica e de linhagem monocítica, também começam a aparecer de forma significativa. E os flags mais tardios, que foram observados após 48 horas da coleta, são os de granulócitos imaturos e de linfócitos reativos. E na morfologia, os dados que nós analisamos associados à degeneração celular foram
anormalidades de segmentação de neutrófilos, vacuolização de neutrófilos, degranulação, lobulação linfocitária e sinais de franca apoptose celular. Observem que no prazo curto, de 4 horas, nós já temos um aumento da quantificação e da intensidade de segmentação anormal de neutrófilos, vacuolização de neutrófilos e degranulação. E que com o passar do tempo, essa estatística só aumenta. Alterações morfológicas de aparecimento um pouco mais tardio, por volta de 10 horas, foram as de lobulação linfocitária e de apoptose franca, que também, com o passar do tempo, aumentaram tanto na sua frequência quanto na sua intensidade. Portanto, o que foi possível concluir por meio dessa pesquisa foi que a degeneração leucocitária detectada na automação, isso já acontece após 4 horas da coleta. Com relação à análise morfológica, o ideal seria proceder a esse tipo de análise em até 4 horas, mas seria aceitável até 10 horas. E que após 10 horas, flags falsos, análise morfológica prejudicada e diferencial manual prejudicado podem atrapalhar a análise da amostra. Foi uma importante contribuição a uma das perguntas mais importantes do pré-analítico da análise de hemograma. Essa foi mais uma contribuição da Academia de Ciência e Tecnologia, em parceria com o Laboratório UltraX, para a hematologia laboratorial.